5, 4, 3, 2, 1, ao vivo. Oi, gente, tudo bem? Boa Olá, noite. tudo bem? A gente já tá aqui. Vamos ver quem vai entrar. A gente espera um minutinho, maestro, para ver se o pessoal vai chegando para a live, para a gente conversar um pouquinho sobre a capacitação Davi, de Igor, 2020. Alessandro. Ah lá, já tem gente entrando, né? Já tem gente visualizando. A gente vai Também falar. a gente vai deixar essa live gravada, então as pessoas vão poder pegar as informações também depois, né? Sim, vai ficar 24 horas no ar. E logo em seguida a gente vai soltar um box de pergunta para vocês que tiverem mais dúvidas, que não se sentirem esclarecidos com tudo que a gente fala hoje, né, maestro? Isso. Então vamos falar um pouquinho sobre essa capacitação. E eu vou aproveitar e vou fazer umas perguntas para o maestro, porque eu achei interessante, quando eu cheguei aqui no estúdio, eu achei interessante quando ele me contou como surgiu o livro e como surgiu a capacitação. Então, maestro, se puder contar um pouquinho rapidamente para a gente, por que você sentiu essa necessidade de criar uma capacitação de professores naquela época, né? Essa capacitação já está acontecendo. Fábio, conta pra gente qual é essa edição já de capacitação. 8ª. Essa é a 8ª edição, ou seja, 8 anos atrás. O livro, mais 1 ou 2 atrás, antes até. Então, 10 anos... 2013 o livro, né? Feito em 2012, lançado em 2013. Então, Terminado em 2012 e lançado em 2013. Então, desde 2012 já teve uma necessidade de lançar um livro e logo em seguida de capacitar as pessoas que tivessem contato com a técnica para dar aula. Na verdade, quando eu cheguei em São Paulo, da primeira vez, antes de ir para os Estados Unidos, eu percebi que já existia uma lacuna nessa área de belting. Poucos professores davam aula de belting e muitos professores davam aula de uma maneira muito diferente da que eu pensava. E eu ficava um pouco preocupado. Eu tinha alunos que faziam aula com outros professores, que faziam aula comigo, e eu percebia que a visão técnica de alguns professores era diferente. Então, eu queria, na verdade, estipular uma maneira minha de se fazer isso. Já tinha, antes disso, há muito tempo, já tinha tido a minha primeira companhia de musicais em Brasília, de onde tinham saído várias estrelas que fizeram carreira aqui em São Paulo, Esther Elias, Sara Sarri, Juliana Aquino, muita gente aqui, Saulo Vasconcelos, muita gente que já tinha feito esse curso comigo, mas eu não tinha material didático, eu não tinha, na verdade, muito o que fazer, senão aulas particulares comigo. Daí a gente começou a pensar em aulas coletivas. Então eu criei o TEV um tempo em Brasília e esse TEV funcionou muito bem, que não lidava somente com belting, mas com lírico também, mas funcionou muito bem. E eu fui estudar nos Estados Unidos. E quando eu fui estudar nos Estados Unidos, eu percebi que mesmo lá o ensino do belting é muito diversificado. Você tem várias correntes que dão aula, de professores que dão aula de música para teatro musical ou pop e que tem o seu próprio método. A Joe Steele tem o seu próprio método, o Seth Riggs tem o seu próprio método do Speech Level Singing, a Jen Sullivan tem o seu próprio método. E aí eu falei, bom, eu acho que eu vou ter que criar meu próprio método, porque além de tudo, esse método tem que ser escrito em português, porque o belting tem que ser aprendido para ser cantado em português, porque os musicais vão estar no Brasil então também teve em necessidade português. de adaptar para a nossa língua natal. Com certeza. Alguns termos eu não traduzi, porque eu acho que são básicos, assim, como a própria palavra belting, né? Eu acho que é muito complicado traduzir a definição. Mas eu decidi fazer o método depois que eu vi que foi aumentando tanto o número de alunos e pessoas querendo dar aula, que eu precisava ter um livro-texto. Então, um livro-texto que ajudasse o meu aluno a até escrever no próprio livro como seus subregistros funcionavam, como a sua voz funcionava. Então, eu pedi para o meu editor que cada capítulo tivesse uma página em branco para que o aluno pudesse rabiscar o livro, escrever sobre a sua própria voz, e funcionou muito bem. Depois disso, eu percebi que os professores, com o livro, aí queriam mostrar o que tinham aprendido e queriam colocar isso para outros alunos,
e não sabiam exatamente como, porque no livro não fica tudo muito claro. As coisas não ficam todas muito claras, propositalmente. Porque, ao contrário de alguns escritores, eu não queria colocar nenhuma bula no livro. Porque eu tenho muito medo das pessoas que leem o livro, aí tem um vocalize, aí ela copia o vocalize, e aí ela não sabe qual é o som, aí ela não sabe como é que tem que fazer, o nível de pressão subglótica e tudo, então ela termina fazendo errado. Então aí dentro, se a gente parar para analisar, então tem uma importância da base de conhecimento, até que a gente analisa logo no primeiro capítulo do livro, toda uma base que você estruturou dentro da fisiologia. Sim. Porque eu tive o prazer de fazer a última revisão do livro e se vocês analisarem quem tem o livro, eu acredito que quase todos vocês que vão estar assistindo a live ou já teve contato com o livro alguma vez, ou tem ele em casa, já leu, e se não leu, a favor, gente. É coisinha básica, bibliografia básica do Brasil. Tem uma importância sobre o conhecimento dessa base teórica, baseada na fisiologia, numa saúde mesmo, né? Sim. Então, me preocupei muito que eu não estabelecesse bulas no livro para que o aluno seguisse aquelas bulas e, porventura, se machucasse. Porque com o professor de canto, na sala de aula, as pessoas já se machucam. Você imagina lendo um livro. Então, o que eu pensei? Eu preciso criar uma turma de capacitação, pelo menos para os meus pupilos mais próximos, para que eu possa ter pessoas para eu indicar, porque eu não vou conseguir atender todo mundo. E nós montamos uma primeira turma com os meus assistentes mais próximos, você estava nessa primeira turma, e para que eu pudesse dizer para eles, olha, vocês têm que saber o mínimo disso, porque eu não escrevi tudo no livro, para poder dar aula. Principalmente os problemas que os alunos vão chegar. A gente tem uma imagem de que a gente está lidando com o aluno, a gente está lidando num campo limpo, né, de problemas. E às vezes o problema é que, seguindo uma bula, quando você pega um campo que não é limpo de problemas, você pode deteriorar o aparelho, né, se você não sabe o que o aluno tem. Então, às vezes o aluno ele tem suco bilateral, ele já tem esse suco bilateral, né, já nasceu com ele, então, ou ele tem uma fenda fusiforme, ou ele tem um nódulo, ou ele tem algum tipo de problema. Você não pode partir do pressuposto que aquele é um campo limpo. Você tem que tratar esse aluno primeiro. Então você vai ter que, você, professor de canto, afiar o seu ouvido para dizer, não, tem alguma coisa errada aqui, vamos ver, mandar para o médico faz os exames, mandamos para uma fono, se for o caso, para a fono poder fazer o tratamento e aí sim começarmos do zero, né? Então é essa a importância da base fisiológica que tem no começo do livro, porque Exatamente. Todo esse ouvido afiado vem então de uma fisiologia base. Então a gente faz no curso de capacitação com que o professor afie seu ouvido para o aluno. Então, fechamento tá bom, tá equilibrado, os músculos estão equilibrados, a gente aciona os músculos e ao mesmo tempo o ouvido do professor, para que ele possa dizer, não, aqui sim, aqui não, ainda não é hora de você beltar completamente, vamos fazer uma outra coisa. Então, encontrar caminhos para que esse aluno possa, inclusive, se utilizar do belting para resolver os seus problemas vocais. Alguns vêm com problemas vocais sérios e que o belting pode ajudar. É que a palavra belting, quando eu comecei a escrever o livro, era um palavrão, ninguém podia falar. Já era controvérsia? Mesmo nos Estados Unidos. Você vê na NET, por exemplo, há 10, 20 anos atrás, não se falava belting, não se falava sobre isso. As pessoas simplesmente achavam que belting é uma técnica que estraga a voz. Então, hoje você tem seminários de belting na NET, você tem seminários de belting no mundo inteiro, porque todo mundo entendeu que não é a técnica belting que estraga a voz, e sim uma técnica ruim, uma maneira agressiva, talvez má colocada. De produzir um som, que pode acontecer no lírico, inclusive, no pop, no MPB, em tudo. Então, eu já peguei alunos, eu me lembro disso, uma aluna que eu tive que tinha uma voz muito pequenininha, super hipotônica. Você pensa, essa voz não tem tensão, porque está tão pequenininha. Cantava MPB e ela tinha uma tensão exagerada na prega e ela já vinha de outro professor
que era um grande professor também, um grande professor de MPB. E eu nunca imaginei que uma voz daquela pudesse ter sobrecarga, porque Tanta atenção. porque tinha muita sobrecarga. E esse ouvido afiado que vai te ajudando. O que é que ela está fazendo, que está deixando... Então, na verdade, a voz é pequenininha, não porque ela está hipotônica, e sim porque está segurando alguma coisa, que está apertando alguma coisa. Saber o que é que ela está apertando. Exatamente. Então isso é uma característica da sua técnica, bem dizendo. Essa característica de entender qual músculo eu estou usando, com o som que eu estou fazendo. O objetivo é esse. Então, o que o professor capacitado... O que aconteceu com a primeira turma de capacitados? Isso foi uma surpresa até para mim. Eu fiz porque eu estava construindo o meu estúdio, começando a pensar no estúdio, e eu pensei, eu vou precisar de mais professores que saibam a técnica e que sejam capacitados, ou seja, eu esteja dando o aval, você sabe. Porque é uma coisa minha, é uma técnica minha. Para eu dizer que ela sabe, eu preciso passar ela por uma prova, eu preciso testá-la. Uhum. E depois que aconteceu a primeira turma de capacitação, eu percebi que logo em seguida esses professores capacitados se encheram de alunos. E esses alunos começaram a querer se capacitar. Eu percebi que, então eu posso espalhar isso, a gente atender mais pessoas com o mesmo nível de excelência, com o mesmo nível de qualidade dos primeiros que foram capacitados. Então, com isso a gente foi criando uma rede de professores, e isso hoje é impressionante. Assim, eu vou às vezes dar um masterclass em Fortaleza, e aí chega na hora do coach, o menino fala assim, então eu faço Belting contemporâneo, eu sou aluno do fulano de tal, que é professor capacitado, e aí eu vejo o aluno está com a voz toda colocada, sem esforço. Me deixa feliz isso, saber que a pessoa veio fazer coaching comigo porque ela quer crescer, não porque ela tenha problemas vocais, ela já está resolvida. Isso é muito bacana. Ao mesmo tempo, muitos professores professores de canto, que leem o livro, acham que podem dar aula sem se capacitar. Uhum. Então, isso também me assusta, porque o fato de ler o livro não vai te ajudar a dar aula, não vai te ajudar nem a cantar, vai te ajudar a ter um conhecimento sobre a técnica. Mesmo porque tem bastante termos dentro do livro que estão correlacionados são termos que estão relacionados com sonoridades, com ressonâncias, com equilíbrios musculares de laringe, né? Que tá tudo junto e que tem características específicas que o maestro foi desenvolvendo e não tá lá, não tem um CD para você ouvir como é essa sonoridade, qual é o ressonador que você acessa, qual é as coisas todas. E tem outra coisa, interessante. Nós temos alunos que vêm imitando cantores, certo? Eles escutam a Mariah Carey, escutam a Beyoncé, vêm cantando. A maneira como ele copiou, é boa? Às vezes não é, entendeu? Então, eu não quis colocar CD também no livro, porque às vezes a pessoa copia do jeito dela. E aí não é bom. Aquilo que ela escuta metálico, ela imprime mais força. Uhum. Aquilo que ela escuta aveludado, ela deixa mais para trás. Então, não necessariamente esses parâmetros são tão simples. Então, é importante que a gente entenda que esses parâmetros são complicados, e eu preciso dizer para esse professor capacitado aonde ele não pode errar. Tem lugares que ele não pode errar. E realmente ele precisa, e se ele não tiver o conhecimento bastante para fazer isso, ele precisa se filiar com uma fono e trabalhar com essa fono junto, para que os dois decidam que realmente o problema daquele aluno está em pressão subglótica, excesso de pressão subglótica, ou às vezes até falta. Às vezes falta, às vezes ele tem muito impacto sobre a prega vocal, porque ele tem muito sopro. Então, tem várias coisas que precisam ser avaliadas. E eu acho que isso que fez com que a capacitação fosse aumentando. Porque o número de professores que foi aumentando... Quantos professores a gente tem agora? 127. 127. Por todo o Brasil, 127. Por todo o Brasil. A gente tem professores, eu acompanho às vezes as lives de alguns, e alguns estão na internet, como o Beto Soroli, a Rebeca, a Lucinha também. 127 já contando com os nossos daqui do estúdio, por isso que tem. Tá bom.
Então, quando você vê, a coisa espalhou de um jeito e é tão difícil você, como professor de canto, você pensar assim, quantas estrelas eu criei? Quantas pessoas que eu dei aula estão fazendo carreira, né? Eu, Marconi, pensando nisso, eu posso pensar em algumas estrelas que estão fazendo carreira, que eu ajudei a se conhecer, a conhecer seu aparelho. Agora imagina com 127 pessoas fazendo isso. Essas 127 pessoas vão transformar em 300 mais, em quantas mais estrelas. Então, às vezes eu vejo posts, tanto no Instagram quanto no Face, de alunos meus postando, agradecendo o seu professor e me marcam. E o que é mais interessante é justamente isso, porque eles te marcam e eles te agradecem pela metodologia criada, baseada na saúde, visando ter saúde, visando ter velocidade, visando ter um resultado, né, que gera conforto, tanto para quem, posso falar por mim, eu me sinto confortável ao ensinar, porque eu tenho um respaldo de ensino, das coisas que foram abordadas durante a capacitação, durante as matérias, né, que foi abordada e da forma que você, maestro, abordou sonoridades e percepção auditiva, que dá para mim, que hoje trabalho com a técnica, me dá segurança e dá segurança para o aluno, porque tem aluno que ele fala assim, mas por quê? E eu poder responder satisfatoriamente para esse aluno por quê, e ele entender, ele fica feliz, o aluno fica feliz. E você às vezes não quer ser professor, mas quer fazer capacitação. Por quê? Porque você quer entender para você. Isso é muito importante também, porque às vezes eu tenho alunos meus que estão fazendo aula que querem um pouquinho mais rápido, conhecer um pouquinho mais rápido os subregistros, os nomes todos da técnica, para poder ir mais rápido quando eu estou dirigindo ele, por exemplo. Eu mando fazer a capacitação como ouvinte, porque aí, como ouvinte, ele vai ter toda a matéria que os outros vão ter, ele só não precisa fazer a prova. Eu não vou dizer que é um curso simples, não é. A gente fica quantas horas, Fábio? 50 horas de treinamento mais 4 horas de prova. Então, 54 horas juntos o tempo inteiro, e aí eu falando o tempo inteiro, dando matéria o tempo inteiro, e você tem que pegar a matéria de 5 dias, e numa prova de 4 horas você tem que discorrer sobre isso, e não tem questão, só tem questão dissertativa, não tem questão objetiva, então não tem múltipla escolha, não é o Belting faz uau, ué, não tem isso. Você tem que escrever mesmo. E olha, a gente tem que escrever bem, né? Tem que escrever bem, porque pensa, se o meu aluno não sabe falar os termos, se ele não sabe escrever, quando o aluno perguntar para ele, professor, o que é cover belting, e ele não souber falar o que é isso, se ele não sabe se expressar, eu não posso capacitar esse cara, porque ele precisa saber se expressar. Então ele tem que saber ensinar. Ele tem que ter essa velocidade, porque o conhecimento está lá dentro. Ele não precisa saber tudo, porque ninguém sabe tudo. Mas ele precisa saber se expressar. Aquilo que ele não souber, talvez ele dê uma pesquisada, aí ele vem fazer uma reciclagem aqui no estúdio, a gente tem reciclagem todo ano. Então ele vai melhorando aquilo. E agora o que eu quero fazer, na verdade, assim, pelo fato de eu ter já bastante alunos professores de belting contemporâneo, eu gostaria de capacitar alguns em canto lírico contemporâneo. Eu ia justamente tocar nesse assunto, porque o que é interessante é que, assim, a técnica, o livro do Marconi já existe, já foi revisado, porém está viva, ela está completamente viva, porque ele passa o ano inteiro com muitos alunos e durante esse tempo todo ele está vendo as melhorias, os passos que ele pode ver. Então, todo ano ele tem algo novo a dizer de tudo que ele viveu e viu da técnica e das coisas do livro. Então, ela é muito viva. Com isso, surgiu a necessidade dele fazer o livro de contemporâneo. Mesmo quando eu escrevi o livro, quando eu terminei o livro, eu sabia que eu não tinha escrito nem metade do que eu sabia, do que eu queria que as pessoas fizessem. Mas eu achei bom, porque eu pensei, como eu tenho essas turmas de capacitação, eu posso dar reciclagens todo ano, dentro da capacitação. Então, eu vou dando mais matéria. Meu livro acaba em Sol, por exemplo. Aí você vai tem um aluno que vai perguntar, mas eu já tive aula com o Beto Soroli na internet de cover do Soul de borda densa. Isso não está no livro. Não está, mas ele reciclou. Então, ele está aqui fazendo reciclagem.
Que é a coisa do estar vivo, né? Dela continua nascendo, ela continua crescendo. E essa questão do canto lírico contemporâneo, quem já fez a minha capacitação de belting contemporâneo vai conseguir fazer muito rapidamente o canto lírico, porque o uso das musculaturas já está compreendido, já tem própria percepção no próprio corpo de tudo, só vai mudar talvez a combinação. E aí a gente vai exigir que esse professor ou seja um professor de canto lírico já formado, ou seja capacitado em belting contemporâneo para poder fazer essa segunda. E quem não for fazer essa segunda e vier fazer agora a capacitação de 2020, é aquela coisa, além de você já... Legal seria se você viesse já lido o livro, entendido alguma Legal coisinha. Não, né, Bruna? Tem que ler o livro. Se a pessoa não lê, ela não vai capacitar. Né? O ideal é você realmente já vir um pouco estudado, porque é uma carga de matéria grande, mas as coisas novas que ele vem trazendo pra gente. Você que já é professor capacitado, vem reciclar. Você que quer aprender, vem ali do livro antes. Você que quer entender do lírico contemporâneo, ele vai dar coisas de lírico contemporâneo já também nessa capacitação, certamente. Então, mas é preciso que você saiba que tem um perfil desse professor, né? A gente procura um perfil também. Então, tem uma idade... Os pré-requisitos. A gente quer uma pessoa um pouco mais madura, não precisa ser muito madura, pode ser maduro quanto quiser, mas... Madura no sentido, né, não ser um adolescente, exatamente. Ter 16 anos, então, que não sabe o que quer. A gente quer uma pessoa que tem um certo conhecimento, essa pessoa tem que ser ou um professor já na área de canto popular ou canto lírico, mas que seja justificável e ele possa trazer essa justificativa, que ele tenha realmente como comprovar isso, que ele tem uma vivência. Ele pode estar cursando alguma coisa na faculdade, que aí também é legal. Ele pode ser um músico, porque às vezes quando o cara é músico, ele tem faculdade em música, ele já canta, ele quer se aperfeiçoar nisso, então tudo bem. Ou ele faz uma repetição, às vezes você é um pianista correpetidor que faz coaching, que dá coaching, então não necessariamente você é um cantor, tem uma voz de cantor, mas tem um conhecimento. O meu coach não canta, então e foi uma experiência mais maravilhosa. Meu último coach foi maravilhoso. Não tem a ver com cantar, e sim com o conhecimento que você tem e como você passa ele. Exatamente. Então procuramos esse perfil. Então algumas pessoas me perguntam: professor, eu posso me capacitar? Eu tenho condições de capacitar? Então eu sempre digo isso, a pessoa tem que ter uma experiência com didática, e a gente tem isso tudo descrito no site, também é legal você dar uma lida. E aí, se você tem dúvida, entre em contato com o nosso canal de atendimento, que a gente vê caso a caso, porque às vezes o cara me fala assim, aconteceu na última capacitação, eu canto, mas eu não tenho domínio nenhum da minha voz, mas eu sou pianista e eu sou correpetidora. Eu trabalho com muitos cantores. Eu posso? Então, essa pessoa pôde, porque além de tudo ela tinha trabalhado comigo, então eu a conheço e sei da capacidade dela. Então a gente vai analisando também caso a caso, para a gente poder ver se a pessoa tem esse perfil ou não. Agora, se a pessoa nunca deu aula de canto, nunca estudou música, nunca fez nada e nunca leu livro, não adianta vir fazer a capacitação, porque ela não vai passar. Vai ficar muito difícil, porque realmente existe uma base, né? Existe uma grade que ele começa pela fisiologia básica, funcionamento de músculos intrínsecos, passa por ressonadores, sistema respiratório, escolas de canto relacionadas a como fazer a respiração, as justificativas todas, de toda a nomenclatura que ele tem no livro. O que é cover belting, o que é soul belting, o que é um speaking, o que é health belting, porque daí senão a gente vai encontrar 500 pessoas repetindo o nome como papagaios, mas não sabendo exatamente o que estão fazendo, sem nenhum embasamento. E o canto também, ele tem uma coisa que é muito... Todo instrumento tem, mas o canto ganha de qualquer instrumento. Cada professor fala uma coisa. Então, um diz assim, canta, respira e põe a barriga para fora. O outro fala, canta, respira e põe a barriga para dentro. Aí o outro fala, apoia com bastante força. A pessoa faz muita força. O outro diz, não apoia, não faz força. Não faz força nenhuma. Então, como tem muito isso, eu pude ver isso nos Estados Unidos, quando eu estava dando aula lá, dei aula 2 anos lá, eu era o único professor de belting no departamento. Era esquisitíssimo, porque... No país do belting? Porque ninguém queria dar aula de belting, todo mundo tinha medo.
as pessoas tinham medo de não saber o que fazer. A minha última professora dizia, eu faço belting, mas eu não dou aula de belting, eu dou aula de canto lírico. Por quê? Porque eu estudei para isso. O belting eu faço porque eu faço, sempre fiz. Então é uma coisa natural para eles. Eu descobri que o fato da gente ter essa ideia de que cada professor fala de um jeito, o aluno chega um pouco perdido. Então eu tenho que dizer para ele, olha, a respiração que eu uso, não é que ela é correta, mas eu uso um tipo de respiração que eu acho mais adaptável ao ator de teatro musical, que infelizmente não pode pôr a barriga para fora, que ele vai cantar sem camisa, ele é um galã, ele tem que estar bonito no palco. Você vai pedir para uma bailarina colocar a barriga para fora? Ou mesmo um cantor pop, Não como vai, a Laurinha, por exemplo. não vai querer colocar. Então você precisa colocar essa barriga para dentro, mas não é só colocar a barriga para dentro e apertar. Tem uma maneira de você fazer isso que seja confortável, que esteja bem para você. Existe uma justificativa Então, toda. Eu escolho a escola italiana como sendo a base. A escola italiana é uma das posturas mais nobres, inclusive eles cobram isso, eles chamam de noble posture, essa coisa de postura nobre, ela ajuda até a você ver o Pavarotti cantando, por exemplo, mesmo estando muito obeso, que tinha uma postura, um peito de pombo de tenor, né? Aquela ideia de austero, não austero, mas snob, vamos dizer assim. Então isso tudo tem um propósito fisiológico e muscular. E traz uma autoconfiança também, além de trazer os benefícios musculares que a gente sabe que existe, que tem milhares de músculos funcionando no sistema, que ajuda, mas traz uma postura de estou autoconfiante, sei um pouco do que estou fazendo. E também quando você pega alunos que são bailarinos, eles vêm para mim e falam assim, eu não consigo nunca aplicar minha respiração que eu faço no balé, porque realmente é muito diferente, eu fecho as costelas, eu escondo a barriga, então tem como adaptar para o bailarino, e alguns deles falam, agora eu tenho como juntar uma coisa com a outra, né? Porque o cantor de teatro musical, ele é ator, ele é bailarino, ele é cantor, ele é tudo, ele tem que ser tudo. E tudo ao mesmo tempo é complicado. Então, tem alguns limites, né? Se, por exemplo, eu estou fazendo um musical, como aconteceu, eu estava dirigindo um musical e o coreógrafo pediu na hora do agudo, um cantor o elenco jogar a cabeça para trás, né? A gente tem uma ideia de que a cabeça tem que estar muito no lugar para fazer. Para esse elenco fazer um agudo com a cabeça para trás, eu tive que ajustar tudo. Não é... senão a voz não sai. Dependendo da pessoa, não sai. Então, é uma questão de aí concatenar o coreógrafo com o diretor geral, com o diretor musical, no caso eu, dizer, olha, a gente, para fazer isso eu vou precisar de um tempo. Você entra com a justificativa. Aí, às vezes o coreógrafo fala assim, quer saber? Não faz no agudo não, faz depois do agudo, faz o agudo, depois vai a cabeça. Então, com a justificativa e a conversa, você consegue ajustar tudo. Então, o que você está falando, Fábio? Não estou entendendo nada. É que tem bastante gente fazendo perguntas, aí eu quero ver se a Bruna quer terminar as que já estão programadas. Não, vamos responder as deles. Então, olha só, elas vão... Traz aqui no caderninho pra mim. Eu vou lendo daqui e eles vão respondendo. Vai. Tá bom. A primeira pergunta, a primeira pessoa falou que viu o concerto na catedral e achou maravilhoso. Que quer um dia aprender a cantar. Silvana. A segunda pergunta do José, ele pergunta assim, para fazer esse curso de capacitação, precisa ter leitura à primeira vista? Não precisa ter leitura à primeira vista, mas é bom que você tenha um pouco de leitura, porque como é que você vai tocar os vocalistas para o seu aluno? Noção básica? Então tem que ter uma noção básica, né? Conseguir fazer com 5 dedinhos, né? Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, e subir os tons, pelo menos conhecer isso é básico. Ou também o que você pode fazer é fazer a capacitação e depois fazer um piano complementar, para poder usar o piano complementar a seu favor, né? Sim. A próxima é da Ana. Ela pergunta se a prova que você citou, né, que a gente falou de 4 horas, ela precisa cantar na prova como forma de coisa prática? Ela tem que cantar, mostrar se ela sabe os registros? Porque ela está em dúvida sobre a prova, que tem a prova teórica e prática, mas a prática é o canto? Não, essa avaliação que ele faz, né, que é escrita, junto com ela tem a parte de percepção, que é justamente para que nós, professores, possamos auditivamente encontrar todos os problemas e entender todos os subregistros
Não só assumir isso como problemas. Né, como Então a gente chama isso de listening. O que é listening? Eu coloco alguma gravação, ou coloco algum aluno cantando, ou coloco alguém famoso, doente, né? E eu quero que o professor me diga o que ele faria, né? As respostas podem ser diferentes? Podem. E podem ser certas. Elas podem ser certas e diferentes. Então, cada professor pode pensar de um jeito. Eu só preciso ver se aquele professor teve uma resposta plausível. Então, muitas das questões da minha prova, por isso que eu peço aos meus assistentes para me ajudarem a corrigir. Normalmente, a Bruna, o Adriano, o Calixto e a Alexandra me ajudam. Por quê? Porque várias respostas podem responder uma só pergunta. Então, às vezes, a resolução de um problema pode ser feita de várias maneiras. Então, eu preciso de ajuda para corrigir isso, porque é muito difícil. Mas pensa, se o que o professor que está tentando capacitar escreve uma resposta, tipo, que não tem nada a ver com aquela pergunta, quer dizer, realmente ele está completamente errado, mesmo que ele tenha a pontuação, às vezes eu fico um pouco de medo. Às vezes eu peço para vir até o estúdio para fazer mais uma revisão comigo, para eu perguntar para ele ao vivo, vem cá, não entendi isso que você escreveu aqui. Isso acontece quando de repente, eu não atingi, precisava atingir, sei lá, 40 pontos e eu atingi 35, faltou muito pouquinho para você completar. Então tem uma pós-avaliação, caso seja necessário, né? Tem uma conversa aí normalmente bacana. não é de 5 pontos, tá, Bruna? É de muito menos. Próxima. A Cláudia quer saber, vocês já falaram sobre isso. Ela não conhece a técnica belting contemporâneo, ela é professora lá no Nordeste, no Ceará. Ela falou, eu nunca vi, não conheço a técnica belting contemporâneo, mas quero fazer a capacitação. Eu consigo aprender durante essa semana e pelo menos fazer a prova nessa uma semana? Sim, se você estudar o livro e decupando o livro mesmo, pedacinho por pedacinho, para que você decore pelo menos os nomes e aqui você possa ter nessa semana, através da repetição, decorar o som, com certeza. Nós temos pessoas que capacitaram de prima, vindo de Teresina, vindo da Bahia, vindo de Curitiba, Manaus. Então, Manaus não, né? Não? Manaus tivemos também, mas não capacitados, mas tivemos pessoas que vieram. Um rendimento muito bom. Sim. Pessoas que já tiveram de prima, que já conseguiram capacitar na primeira. Eu acho que tudo depende do estudo do livro, sabe? A maneira como a pessoa faz. Porque a capacitação é daqui um mês, né? 33 dias. Tem 33 dias. Se você pedir já seu livro, a gente já manda via correio, né, Fábio? Até amanhã. Até amanhã já dá para mandar via correio esse livro. Você encontra também em outras livrarias. E você já pega e já vai começando a decupar, entender. Se você tiver dúvida, os professores do estúdio, alguns voltam já na primeira semana de janeiro, dá para fazer aula via Skype, dá para ver a agenda de quem está liberado para você fazer pra o quê? Para dar uma pré-aula. Exatamente. Fazer uma pré-aula para já tirar suas dúvidas, já chegar com menos dúvidas. Mas olha, a maioria das pessoas que capacitaram da primeira vez e não me conheciam. Então eu acho que aí é uma questão de estudo mesmo. Mais perguntas? Próxima pergunta. Essa capacitação, o Maurício, ela vai abrir em outras datas durante o ano? Porque ele só viu no site só em janeiro. Isso. A gente sempre faz a capacitação em janeiro para que os alunos, os professores, possam ter a sua folga e aí nessa folga estudarem, porque se a gente faz a capacitação no meio do semestre, o professor que está dando aula lá em Manaus, ele não consegue largar tudo para vir fazer. Então a gente estipulou dentro das férias uma época para se fazer isso e a gente quer fazer uma no meio do ano também, mas não é de belting, a gente quer fazer de canto lírico contemporâneo. Então, aí a gente teria 2 capacitações durante o ano, mas realmente precisa ser só uma vez por ano. Por quê também? Depois que você faz a prova, leva um tempo até eu conseguir capacitar você, porque eu preciso corrigir todas essas provas. Então, a Bruna sabe como a gente passa muito tempo corrigindo prova. Toda, né? Muito tempo corrigindo prova. A última vez a gente corrigiu quantas?
50? Quantas Quantas provas? 42 provas, mais ou menos. Com 50 questões cada uma. Porque realmente Então, a gente discute, porque cada um tem uma percepção, uma visão e são várias respostas que podem ser diferentes e ao mesmo tempo corretas. Então, discutir, deliberar sobre isso. Eu não consigo fazer isso 2 vezes no ano. Gente, é bastante puxado, cansativo. É cansativo. Então, eu gostaria também que as pessoas se organizassem para isso. Então, a gente fala que é uma vez por ano. Aí também a pessoa tem, mas eu queria fazer, mas não deu tempo. Então, tá bom, faz no ano que vem. Tem um tempo para estudar. Também, As não vagas é todo são mundo. Também tem vagas limitadas, porque também eu preciso ouvir as pessoas, as perguntas de cada um. Eu preciso, às vezes a pessoa já traz até questões dos seus próprios alunos no curso de capacitação. É então uma a gente atenção, né, maior. Não dá para ser um curso para 100 pessoas, não tem como. Só deixa eu falar uma coisinha rapidinho, gente. Eu vou falar uma coisa que é contra a nossa intuição, que eu vou dizer, mas eu quero dizer como professora capacitada já no método há algum tempo, que se você quer ser um professor perfeito ou um cantor perfeito, esse curso não é para você. Por uma única coisa, porque é a execução dos seus conhecimentos que você vai adquirir aqui, que vai te instigar como professor, o aluno que mora dentro de você, a querer melhorar. Porque o Marconi mesmo acabou de dizer pra gente, a minha técnica está viva, cada ano eu encontro coisas novas. O meu livro, quando eu terminei, eu sabia que eu não tinha dito tudo e todo ano eu encontro coisas novas. Então a perfeição não vai estar aqui, mas vai estar um caminho muito bacana para que você consiga desenvolver você como profissional muito melhor e você como aluno e professor. Então vai ficar e também tem uma coisa que eu sempre coloco isso, eu vejo nos grandes profissionais que são meus amigos, continuam estudando e continuam atrás, né? O meu médico, por exemplo, o Dr. Flávio Sakai, às vezes eu pergunto coisas para ele na hora que a gente está fazendo o exame e ele fala, você sabe que tem um estudo sobre isso, não sei o que, a gente comenta. Aí a doutora Silvia, que é o livro que eu uso, que é de musculatura intrínseca, que é o melhor livro de musculatura intrínseca do país, é o dela. Eu discuto com a Silvia às vezes muita coisa que ela mesma já mudou de ideia, já tem um nome melhor para colocar ali. Então a gente continua estudando juntos. Uma colega uma grande amiga, mas é uma colega que estuda, que gosta de estudar. E eu vejo outros professores também correndo atrás de novas coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. Hoje em dia, um otorrino, por exemplo, ele tem que saber das novas técnicas de avaliação, de como a ciência está crescendo. Cresce lá dentro do consultório, cresce dentro do consultório da fono e cresce dentro também da sala de aula desse professor. Então ele tem que estar antenado. Não dá para ser assim, estudei e acabou. Não tem isso. E a gente tem que continuar estudando. Por isso que eu falei, se você está buscando perfeição, não é o caminho. Mas se você está buscando uma evolução constante, coisas novas para você, porque, vou lá porque é a técnica perfeita. A gente está buscando isso, não existe isso. A gente busca pra gente. Não existe técnica perfeita, existe um caminho. E aí esse caminho vai te ajudar a chegar em algum lugar. Para a gente encerrar aqui as nossas perguntas, tem bastante pergunta vindo pelo WhatsApp também, mas eu vou fazer a última, depois a gente responde. O Silas quer saber assim, de que forma o belting contemporâneo, eu acredito que é adaptado para a nossa língua, ou foi adaptado para a nossa língua. Eu acho que ele quis dizer isso. Como que você pensou? O belting contemporâneo, na verdade, ele já foi escrito na nossa língua, né? Eu já pensei na qualidade do som que os brasileiros gostam. Porque se você for estudar, se eu fosse fazer um livro de belting contemporâneo nos Estados Unidos, com certeza eu teria falado muito mais sobre twang, por exemplo, sobre ressonâncias anteriores do que ressonâncias posteriores. Mas o brasileiro não gosta desse som de belting, ele não gosta, a não ser que seja um personagem caricato. Então, se você pegar uma americana fazendo belting e pegar uma brasileira fazendo belting, você vai ver que tem uma sonoridade diferente e a coreana, por exemplo, vai ter muita diferença. Então dá para usar a mesma musculatura, mas a gente trabalha essa musculatura de um jeito diferente no português. Uma das coisas que eu aprendi, quando eu dirigi Les Mis, e ainda não tinha escrito meu livro, o
gringo virava pra mim e falava, o gringo que eu falo, o gringo é o diretor, né, londrino, que tá vindo dirigir, ele falava assim, como soa? Como tá soando? Ele perguntava. Porque ele dizia que o som pra ele soava muito pra trás ainda. E aí ele pedia pra abrir o som. E toda vez que ele pedia pra abrir o som, os cantores gritavam um pouco. Abriam, levantavam a laringe e gritavam um pouco. E aí eu, como diretor musical e técnico, falava, gente, não, por aí não. E aí ele virava pra mim e falava assim, bom, mas eu preciso desse som com mais twang. Então, na busca de um som que ele queria, havia um esforço extra do ator-cantor. Exatamente. Aí eu fui entender que o ouvido dele precisava estar muito afinado. Então ele passou a usar o meu ouvido. A dizer, como soa? Soa falado? Soa natural? Eu falava às vezes, eu brincava com ele, eu falava, isso não está soando português, inclusive. Não está soando português. Não está dando para entender. Então, teatro musical é texto. Tem que se entender o texto. Então, a voz tem que estar baseada no texto. Por isso que é difícil. Porque não pode girar, não pode ficar muito escura, não pode ficar muito clara também, porque o público não gosta. Você tem que encontrar um equilíbrio. E se você tem domínio de todas elas, na hora que aparecer um personagem caricato, que você quer colocar a voz toda aqui, você sabe como fazer. Ou se você quiser colocar um personagem todo rouco, você sabe como tirar seu fechamento, sem se machucar. Isso é muito importante. Para os meus alunos atores, assim, eu tenho muitos alunos atores que vêm até mim não buscar cantar só. Às vezes construir um personagem de novela, construir um personagem num filme, mas para fazer um filme, meu personagem é bem mais velho que eu e ele é rouco. O que eu faço? O diretor quer isso. Ou o meu personagem é muito cultural, eu preciso desse metal o tempo inteiro, eu vou me machucar. Como que eu faço isso? Então, não é só para o canto, você pode usar o bel, inclusive, para fala. E se você for avaliar, acho que o Maestro pode dizer isso melhor que eu, se ele for avaliar a evolução da música popular brasileira nos últimos, talvez, 40 anos, a sonoridade também vem mudando pelo gosto. Muito. Né, pelo gosto. Os sertanejos que cantavam extremamente agudo, com muito brilho, viraram agora barytenors, com sons mais robustos, redondos, porém ainda alcançando os seus agudos, né? Então muita coisa vem mudando, não só no teatro musical, ele tem essas Eu atendo bastante sertanejos e eles estão cada vez mais barítonos e cada vez querendo mais um som quente, sexy. E isso é muito claro. Você está com a calça justa, você tem um corpo escultural, você não vai querer cantar com a voz assim. Então, também tem um aspecto que é aí de visual. Agora no momento que nós estamos, o que é sexy? Porque, né, às vezes no barroco, ser sexy era ser gordinho, né? Ser um anjinho, ser uma coisa... Então, um castrato, por exemplo, estava super bem para ser sexy. Hoje, o ser sexy tem que ter barba, tem que ser mais masculino. Trincado. As meninas também. As mulheres também têm uma preocupação de fazer um belting saudável sem que fique uma voz caricata. Então, quando ela fala de um jeito, quando ela canta é outra coisa, é esquisito. A voz cantada e a voz falada devem estar basicamente no mesmo lugar e eu só projeto de uma maneira diferente. Então, isso é difícil, tá? Porque no canto lírico isso não acontece. No canto lírico você vai ter uma traviata lendo a carta, por exemplo, e ela vai ler Teneste la promessa. E quando ela canta, ela fala E tordi! E ela vai para outro lugar. Ela vai para outro lugar. Então é importante que esse aluno entenda que as necessidades do estilo. E assim, aí eu penso assim, então tá bom. Então vamos fazer isso. Eu vou pegar minha voz falada e vou cantar com ela. É simples. Tá bom, aí você canta com a sua voz falada e você sobe. Uma terça, sua laringe sobe pra caramba. Então você não tem controle sobre isso. Então também não pode ser isso. Não pode ser só a voz falada usada no canto. Não pode ser isso. Isso vai te dar muita fadiga e pode te dar problemas sérios. Mas também não posso ter uma voz completamente girada fazendo. Então, o caso seria trazer o canto para a fala e levar a fala para o canto. Fazer uma conexão entre as duas coisas. Na verdade, eu acho assim. Eu acho que no fundo é usar uma técnica que permita que minha voz cantada fique parecendo falada.
Eu acho que é mais ou menos E isso. traga flexibilidade, conforto, resistência, não traga fadiga. É, porque o cara que vai fazer teatro musical, ele vai ter que fazer de quarta a domingo, né? E mesmo que o espetáculo seja um espetáculo mais girado, como o Fantasma, por exemplo, fadiga, né? Na verdade, fadiga mais, né? Porque, né, Alexandra? Alexandra tá ali atrás. Acabou de chegar. Quer Vem vir aqui pra aqui, gente conhecer Alexandra. nossa professora capacitada, Que acabou de fazer canalizada. Professora Fantasma. capacitada que acabou o Fantasma quando? Acabou Domingo. Acabou domingo. Então, Quem viu, fazer, viu. Quem não fazer viu, um viu. fantasma para um cantor lírico é quase cantar uma ópera por dia, né? Ou duas. Então dá um cansaço. E aí a gente pode fazer um comparativo, traçar para um cantor de baile, onde ele precisa fazer muitos estilos diferentes, buscar sonoridades diferentes por muitas horas, como é um ator de teatro musical por Vocês muitas dois horas. fizeram, né, baile já? Você já Já. fez? Você já também. Sim. E cansa pra caramba. O site. pra Então quem vamos falar quiser. sobre o site, tá bom? Isso. E a data da capacitação. Então, quem quiser fazer o curso, vai lá em estudiomarconeraújo.com.br e lá tem Não, é só Só ponto é com. só ponto .com. É. Então, estudiomarconeraújo.com, tem lá uma abinha escrito capacitação e lá dá para você se inscrever, colocar todos os seus dados. Tem bastante coisa escrito já explicando. Essa live foi só para clarear mais a ideia de todos vocês, de quem pode e quem não pode, né, tá aqui nesse curso. Então a gente convida vocês a estarem conosco em janeiro. E elas vão estar aqui na capacitação, com certeza, porque estão sempre reciclando, são minhas pupilas, estão sempre reciclando. E aí vocês podem aproveitar e pegar num dia que a capacitação acabou, pegar uma aula com uma delas e dizer: Alexandra, me ajuda que eu estou perdido, não estou entendendo muito bem. Isso funcionou muito bem no ano passado. Todos os anos. Nos outros E anos, a Bruna chegou a montar uma turminha De revisão. de revisão. Foi muito bacana. E normalmente os que passam são os que correm atrás. Que fazem. Exatamente. Estudo depois que o curso acaba. Então eu não vou dizer que você vai dizer assim: eu vou aproveitar, vou fazer a capacitação, depois faço uma aula com o maestro. Não, você não faz. Eu termino, fico de cama uns 3 dias. Então você Gente, não não é vai, mole. você não vai conseguir fazer aula comigo. Mas você pode fazer aula com elas, com os nossos outros professores. A gente espera vocês aqui. Não deixe para depois, porque as vagas realmente são limitadas. E a gente precisa fechar esse grupo logo, tá bom? Um beijão. Obrigada, Boas gente. festas, Até a próxima. todo mundo. Vou prometer uma coisa rapidinho pra vocês. Vou trazer mais o maestro pra fazer live, pra conversar mais, pra trazer um pouquinho de conteúdo pra vocês, porque eu sei que... maestro, vou trazer, pode deixar comigo, gente. A Lê Aí também, dia eu ó, tá trago ali, ó, a já só Alexandra, sorrindo. Um dia eu Um vou dia trazer o Gabriel, um dia eu trago o Adriano, que é o revisor do livro, do lírico, pra gente estar sempre conversando e trazendo um pouquinho de conteúdos pra vocês que são os seguidores do Instagram do estúdio, tá bom? Obrigada, gente. Tchau. Beijo, Feliz tchau. Natal. Ai, não posso levantar ainda? Ai, que não finalizou. É, Agora não, tem que você salvar. tem que finalizar.